quem se humilha será exaltado. O evangelho de hoje nos mostra Jesus na casa de um dos chefes dos fariseus, convidado para um jantar. E ele começa a observar os convidados que ali estavam e a necessidade que essas pessoas tinham de ocupar os melhores lugares, os lugares de mais destaque, talvez o lugar que daria um pouco mais de prestígio. E Jesus, observando essa atitude, ele vai dizer: amigo, cuidado para não ocupar um lugar que não seja o teu, porque pode chegar o convidado e dizer: viu, esse lugar está reservado, se coloque um pouco mais para trás. E seria muito melhor que você se acomodasse num lugar mais reservado, que se de fato você tivesse importância, o dono da festa, o dono da casa, olharia para você e falaria assim: amigo, vem para cá, eu quero você próximo. Aí a gente começa a entender a lógica de Deus, como ela vai por um lado contrário da nossa lógica humana. Essa competição nós percebemos em todos os lugares. Querer os primeiros lugares, querer esses lugares de destaque, faz parte, parece, da essência da humanidade. Às vezes somos tentados em aparecer, que nos vejam. Fazemos de tudo para sermos notados. E aí a gente começa a perceber também que na medida que o ser humano ele é lançado nessa aventura de buscar os primeiros lugares, de ser visto pelas pessoas, a tendência é se perder-se de si mesmo, porque começa a buscar as coisas, começa a fazer as coisas sempre com a intenção de ser visto, de ser aplaudido. E a pessoa ela vai se tornando frágil, sensível, que não pode ouvir um não, que não pode ouvir aqui não dá para ser assim, que não pode ouvir aqui é o teu limite, que jamais poderia ouvir e falar assim: olha, está no lugar errado, será que você poderia ir para um outro lugar? E aí o ser humano vai envelhecendo no sentido do que? Ao invés de evoluir, ele regride. Ao invés de buscar a maturidade, ele vai buscando a infantilidade, que não consegue lidar com as diversidades. Parece criança mimada que quer tudo no seu tempo, quer tudo na sua hora, e ai se não fizer. E aí a gente vai percebendo cada vez mais a sociedade se transformando numa redoma de cristal, em flocos de neve, bonitinhos, mas não pode vir um sol mais quente, não pode encostar, que derrete. E a pessoa vai perdendo a sua personalidade, vai perdendo aquilo que de fato é. Pior quando se esconde. E aí o evangelho vem hoje e diz: você quer os primeiros lugares? Você quer de fato se exaltar, ser exaltado? Então seja aquele que reconhece a sua própria realidade. Seja aquele que de fato coloca o pé no chão. Seja aquele que de fato que tem a sensibilidade de perceber qual é o meu lugar. E conquistando tudo aquilo que se deve ser conquistado, não pela aparência ou pelos outros, mas pela tua opção de fé. São Francisco de Assis, ele dizia: aquilo que é mais importante para o ser humano é o que ele é aos olhos de Deus. O restante é tudo vaidade, tudo se perde. E só Deus é que permanece. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje, nos dê essa coragem de viver o que é essencial e não nos perdermos em querer brigar por isso e por aquele lugar de destaque, porque isso, cedo ou tarde, passa. E o dia que você não for mais útil, você acaba sendo descartado. E aí vamos perceber que construímos a nossa vida em cima de um castelo de areia. Deus te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.